Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Livro de Apocalipse, capítulo 2, o versículo 14. A parte A diz assim: Mas tenho uma pouca coisa contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. O versículo 15. E assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, o que eu aborreço. Estamos diante da igreja de Pérgamo. Antes, quero pedir você te lembrar, Fique até o finalzinho para você orar. Temos uma oração daqui a pouquinho. E deixe aí uma paz do Senhor, um amém, uma boa noite, um bom dia. Uma forma de interagir. E muito obrigado a você que tem participado todos os dias. Tem muitos irmãos que estão seguindo todos os dias. E isso é bom para o nosso crescimento espiritual. Vamos ao texto? Aqui estamos diante de uma igreja dominada pelo Estado. Igreja dominada pelo Estado. Então essa igreja de Pérgamo é uma igreja que Jesus aparece para ela como aquele em todas as igrejas. Jesus aparece de alguma forma. Por exemplo, vocês verão alguma igreja em que Jesus vai aparecer, por exemplo, isto diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas e que anda no meio do castiçal de ouro. Vamos ver aqui outra igreja. Jesus aparece, os seus olhos como chama de fogo. Vamos ter em outra igreja. Jesus aparece, o que tem 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. Mas aqui para a igreja de Pérgamo, Jesus aparece. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Todas as igrejas, Jesus aparece com alguma características que vai corrigir aquela igreja ou exaltar aquela igreja. Quando ele aparece aqui com uma espada de 2 gumes, então você já começa a observar que existe alguma doutrina que Jesus quer proibir ou quer que eles pratiquem. Nesse caso aqui, vamos entender qual era a doutrina que Jesus não estava gostando, que era praticada pelos irmãos de Pérgamo. Vamos ver aqui, por exemplo, Jesus disse que eu tenho uma pouca coisa contra você. Então, pouca coisa faz diferença para Deus. Deus, ele quer que nós estejamos prontos, inteiro para ele. Eu não acho que qualquer coisinha vai levar você para o inferno. Não acho isso. Deus é juiz, ele vai julgar, ele vai analisar situações. Muitas coisas que as pessoas falam que é pecado, eu acredito que Deus não veja como pecado, mas aqui o texto fala, eu tenho uma pouca coisa, uma pequena coisa contra você. Então é preciso de atentarmos para as pequenas coisas, para os pequenos detalhes, para os pequenos pecados, porque isso pode fazer com que sejamos repreendidos pelo Senhor, ou até mesmo perder a salvação. E essas coisas, ele vai citar aqui 2 delas. A primeira é a doutrina de Balaão, e vai deixar bem claro que Balaão é o que ensinava Balaque a lançar tropeços. A história vai mostrar que Balaque queria prejudicar Israel e não tinha como, então ele contratou um profeta. Esse homem era profeta, ele teve profecias que cumpriu, mas ele foi contratado, dinheiro, para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Deus. Ele não pôde amaldiçoar porque já era abençoado, mas ele ensinou a lançar pecado no meio do povo e o povo se corrompesse e o povo fosse amaldiçoado por isso. Então é preciso que a igreja fique atenta com respeito a algumas pessoas, alguns tipos de Balaque e de Balaão, pessoas que fazem qualquer coisa para conseguir dinheiro, para conseguir crescer, para conseguir programa de televisão, para conseguir colocar a igreja nas maiores esquinas e nas maiores praças. Briga de poder.
Pessoas que, por causa do prêmio de Balaão, do dinheiro, Balaão, pelo dinheiro, ele fazia qualquer coisa. Tem pastores, tem pregadores, tem igreja que faz qualquer coisa para conseguir bens financeiros. E isso até mesmo defender o Estado quando ele não está de acordo com a vontade de Deus. Aí vem falar aqui sobre os nicolaítas. Nicolaítas é uma discussão muito grande com respeito a isso. Tem estudo aqui sobre as igrejas da Ásia, tem estudo aqui no canal sobre o Apocalipse, e lá eu falo com mais detalhes sobre nicolaítas, sobre Balaque e Balaão, e sobre todas as igrejas da Ásia. Mas aqui, inclusive, algumas doutrinas, hoje, alguns entendimentos, vai acreditar que os nicolaítas já seriam responsáveis por um partido político na época. É tanto que aqui o apóstolo João nem especificou, no caso Jesus falando para João, nem fez questão de dizer qual que era a situação dos nicolaítas. Do Balaque, do Balaão, ele esmiuçou, explicou o que era. Embora a Bíblia já mostrava quem era Balaão. Mas os nicolaítas ele nem fez questão de explicar. Entendemos então que o povo sabia muito bem quem eram os nicolaítas na época. Então aqui vemos Jesus que aparece com uma espada de 2 gumes. E depois ele vai falar de falsas doutrinas. E então a palavra de Deus, Jesus Cristo, olha o que ele vai dizer aqui, olha. Ele vai repreender e vai dizer assim: arrepende-te, pois quando não te em breve virei a ti, e contra eles, contra os falsos, ou contra aqueles que seguem Balaque e Balaão, os balaonitas e os nicolaítas. Diz assim: quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Espada da minha boca. Isso faz lembrar Hebreus capítulo 4, versículo 12, que vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrantes do que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e das medulas, e é apta para discernir intenções e pensamentos do coração. É com essa batalha, é com essa espada que Jesus vai batalhar. Vemos também a Bíblia dizendo que Jesus virá e destruirá o anticristo com o sopro da sua boca. Então a palavra, a espada, a palavra de Deus, a Bíblia, a doutrina santa, o entendimento da palavra de Deus é que vai destruir a falsa doutrina, é que vai destruir as doutrinas do Estado, é que vai destruir a doutrina de Balaão. E nós precisamos de estar atento à palavra de Deus para não sermos confundidos, para não sermos seduzidos, nem pelos balaonitas e nem pelos nicolaítas. Que Deus possa abrir a nossa mente e nos dar visão espiritual. Vamos orar? Senhor Deus, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor não nos deixe confundidos, que o Senhor não nos deixe, Pai, enganado, diante, Pai, de tantas falsas doutrinas que têm surgido. Que o Senhor possa, Pai, nos dar visão espiritual, discernimento de espírito, que os nossos olhos venham estar abertos para as coisas espirituais e que nós possamos, Pai, a cada dia mais estar, meu Pai, representando o Senhor nessa terra como o sal dessa terra e como luz desse mundo, como alguém que faz a diferença. Não nos deixe, Pai, confundido. Nós não queremos ser, meu Pai, fanáticos. Nós queremos ter o Teu Espírito Santo e a glória do Senhor brilhando em nosso rosto. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.